Um bom dia para todos. E realmente é um bom dia, porque o dia começou a partir de meia-noite, 0 hora, e já são 3 horas da manhã. Eu ainda estou acordado, estou bem lúcido. Acabei de esquentar comida para o meu filho e preparei-me para deitar, mas antes de rezar a minha oração do final do dia, que aliás é o começo de um novo dia, eu tenho o compromisso de mandar mensagens para todos aqueles que querem ouvir aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que apresenta Deus, aquilo que delineia um pouco do que nós conhecemos da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa trinitária do Espírito Santo também. E às vezes, e muitas vezes, nós falamos mensagens e temos como exemplo a Virgem Maria, que também soube ouvir, silenciar e agir. Hoje, quando eu tomei o celular para explanar um pedacinho do Evangelho, algum episódio para dar exemplo para nós, eu me lembrei do leproso agradecido, que está no capítulo 17, no versículo 11 de São Lucas. Muitas passagens bíblicas falam dessa doença terrível que assolou por muitos séculos, talvez milênios. Uma doença degenerativa, incurável na época, e que fazia com que a sensibilidade extinguisse. Era um sintoma, um grande sintoma, o primeiro talvez, ia caindo, a pessoa ia perdendo partes dos membros, dedos, ia perdendo pedaços dos lábios, das orelhas. A cor da pessoa se tornava uma cor escura, estranha. Era uma doença do sangue, que falavam na época. Eu vivi o tempo dos leprosos pedindo esmola pelas ruas, montado a cavalo ou não. De longe eles batiam palma na porta da casa da gente, com um saco nas costas, sobre o ombro, onde uma parte ficava para frente, outra para trás, para dar equilíbrio no peso. Então eles viviam, sobreviviam de esmolas, porque eles não podiam misturar com a sociedade, porque quando eu era criança ainda não tinha vacina, não tinha o remédio que paralisava essa doença tão terrível. E quanto mais avançamos no tempo, para trás, retroagindo no tempo, mais não é preconceito, era um terror. As pessoas ficavam aterrorizadas com a palavra lepra. E todas tinham medo, nem aproximavam. E os próprios leprosos, eles tinham um sinete que eles tocavam quando estavam aproximando de algum lugar de longe, para que as pessoas soubessem que lá estavam um grupinho de leprosos ou um leproso, e dali não aproximavam, ao contrário, saíam correndo para voltar para casa, se esconder, enquanto que eles tinham as aldeinhas deles, os leprosários que nós chamávamos. Bambuí foi um lugar que tinha leprosário, por exemplo, onde muitos leprosos ali morreram, muitos ali ficaram. E eu morava em Campos Altos e me lembro dessas questões. A palavra de Deus, ela é muito atual, ela é atualíssima. E todos os episódios dos quais Jesus era o protagonista,
quando ele falava, quando ele curava as mais diversas enfermidades. Então, no tempo dele, ele abriu um novo tempo, a plenitude do tempo, foi aberta a cortina de um novo horizonte com a chegada de Jesus. Com um belíssimo cenário, um cenário muito diferenciado do antigo, do Primeiro Testamento. Quando ele abre a cortina, pouco a pouco, ele foi desvelando a beleza do novo, a novidade do novo que era ele. Ele mostrou exatamente o oposto da que era o novo. Ele mostrou a misericórdia de Deus para com todos, principalmente com os doentes, com os pobres. Ele descortinava e as pessoas conseguiram ver uma grande luz, uma luz que emitia uma esperança nova, uma alegria nova. Por isso, Jesus estava sempre rodeado de pessoas de todas as categorias que se acotovelavam para aproximar, para chegar mais perto, para vê-lo de perto, para tocá-lo. Onde quer que ele ia, as multidões o seguiam, uns por curiosidades, outros por suas necessidades, outros porque ouviam falar e tinham alguma doença, queriam testar, outros, os doutores, os opositores de Jesus, o seguiam simplesmente para desmascará-lo, para contradizê-lo e muitas vezes para acusá-lo, para condená-lo, como fizeram. Por inveja, levaram-no para o Calvário e ali o tornaram um fracassado morto, vergonhosamente despido. Mas durante a trajetória da vida pública de Jesus, que começou aos 30 por causa da lei, que exigia isso, maturidade, conhecimento, intrigava os opositores porque Jesus nunca frequentara aula nenhuma, ele não fez nenhum estudo de teologia, ele não fez nenhum estudo de biblista, ele não fez nenhum estudo com os doutores da lei da época, ao contrário. Ele, sem estudar, sem passar por um discipulado com os mestres de Israel, ele se tornou um mestre dos mestres. E isso intrigava muito os opositores e também aqueles que torciam por Jesus, que estavam do lado de Jesus. Porque ele não frequentava aula nenhuma, nunca frequentara nenhuma escola rabínica, e, no entanto, era um homem de uma sabedoria rara. Quando falava com tanta autoridade, as pessoas ficavam suspensas, ficavam boquiabertas, abismadas, com tanta sabedoria. E Jesus tinha uma metodologia própria, usava muito parábolas, comparações, metáforas, histórias. E isso levava as pessoas a ter um aprendizado rápido. E dessa forma ele conseguia mostrar para as pessoas o quanto Deus os amava e nos ama, porque a palavra ela veio com o tempo como a arca da aliança carregada de gerações e gerações, que foi a igreja. E dentro da igreja, que é a arca, veio a palavra, a doutrina, a tradição oral, que chegou até nós. E vai chegar a muitos outros quando nós já não estivermos mais aqui. Ela chegará aos confins do mundo, aos confins dos tempos preditos, que só o Pai sabe. E quando nós vemos essa parábola, esse episódio do leproso agradecido, a gente sabe que Jesus nunca teve medo de leprosos, porque ele foi um homem que nunca adoecera,
ele não tinha pecado. E ele aproximava, ele tocava, ele falava com os leprosos. Ele curava os leprosos, não só os leprosos, mas uma pessoa que é capaz de ressuscitar mortos, como ele fez. O que é impossível para ele? Um morto de 4 dias, ele faz com que ele levante sem nenhum sinal de mortalidade e venha à vida, como ele fez na morte de Lázaro, na morte do filho da viúva de Naim. Quando ele disse, Talita cumi, que menina, levanta-te, com a filha de Jairo. E discípulos seus também promoveram ressurreição. A história do homem que caiu da janela e morreu, no Atos dos Apóstolos. E muitos outros aconteceram. Ele abria os olhos dos cegos que nunca tinham visto nada. Ele abria os ouvidos, dizendo éfeta, para os surdos que nunca ouvira e obviamente nunca falara, porque não aprendeu a falar. Ele curava paralíticos que eram paralíticos de nascença, que nunca andava. Enfim, a multiplicação dos pães. E tudo isso ele fazia não por necessidade de aparecer, mas porque ele compadecia das pessoas. Compadecer significa padecia com. Ele entrava no sofrimento das pessoas, por isso ele se vestiu como nós de humanos. E com isso, quando ele entrava na dor do outro, ele curava as pessoas de todas as suas moléstias, de suas dores, de suas anomalias. E por isso ele era aplaudido, como foi no domingo de Ramos, foi proclamado rei, era elogiado por uns e odiado por outros. Mas graças a Deus nós sabemos quem ele é. É alguém que está no meio de nós. É alguém que está dentro de nós. É alguém que é o sentido da nossa vida. É alguém que nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a bússola que não nos deixa desorientados, nem perdidos, nem confusos em encruzilhada alguma. Porque o Espírito Santo, ele aponta, ele nos dá o foco, ele nos direciona como direcionou Abraão e outros patriarcas. E Jesus, nós sabemos que ele é verdadeiramente, como Pedro confessou e professou, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como disse João, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador. Cristo significa o Salvador. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Rabone, o Mestre dos mestres. E quando nós vemos isso, nós vemos que os leprosos, 10 estavam andando e eles gritaram para Jesus: Jesus, Filho de Deus vivo, tende compaixão de nós. E Jesus simplesmente levantou a mão, como ele ergueu diante da tempestade marítima, num belo dia em que, amedrontados, os apóstolos gritavam, e todos eles ficaram imediatamente livres de suas feridas. Suas carnes voltaram ao estado original, como uma pele de bebê. E Jesus ordenou-lhes que fosse mostrar ao sacerdote, porque o sacerdote é quem constatava se tinha ou não tinha lepra, e por isso o introduzia na comunidade, e quando tinha, expulsava da cidade. Ele era
mandado para o convívio de outros como eles. Agora imaginemos que muito mais do que a própria lepra em si, era exatamente esse expulsar-se da comunidade, essa exclusão tão violenta que faziam. Por isso o medo da doença, o pavor da doença. E quando nós vemos episódios dessa natureza, a gente fica pensando, graças a Deus vivemos no tempo em que não temos esse tipo de enfermidade, porque ela foi uma das mais horríveis de todo o tempo. A gente tem exemplos. São Damião de Malokai, ele foi para a Ilha Maldita. A Ilha Maldita era onde tinha os leprosos que eram enviados para lá num barco próprio, que era acorrentado num barco com as pessoas saudáveis para ficar bem longe do barco. E lá eles eram soltos naquela ilha deserta e ali ficavam, e eles tinham de se virar. E São Damião de Malokai, vendo a tristeza, vendo a solidão deles, o desprezo que eles tinham, ele enfrentou a lepra. E ele levou a alegria, a saúde. Ele ensinou os leprosos a cantar. Ele formou corais belíssimos de vozes que cantavam na emoção junto com aquele santo padre. Ele ensinou os leprosos a cultivar flores. A ilha já não era mais maldita, mas era bendita, porque tinha flores como um belíssimo jardim que alegrava os olhos de quem visse de longe, e quem morava na ilha cuidava com tanto primor, porque ganharam um sentido na vida. Ele ajudava no que podia os leprosos, sem o mínimo preconceito, sem o mínimo asco ou repúdio, porque era um santo, ele era um homem curado. Ele não tinha medo da morte, muito menos de uma doença. Ele era alguém que carregava Jesus dentro de si. Morreu leproso. Foi elevado aos altares, mas as consequências era como se fosse um martírio por amor aos irmãos. O martírio de ter tido esse ato heróico com amor aos leprosos, que eram seus irmãos, o elevou aos altares da igreja. São Damião de Malokai. Malokai era a ilha maldita. Eu me lembro também que na biografia de São Francisco, no ano de mais ou menos 1180, 1200 e pouco, São Francisco era um jovem da fidalguia da época, filho de Bernardone e Dona Pica. Era um jovem que tinha toda uma liderança dentro da cidadezinha de Assis. Ele que comandava os jovens, porque ele era o mais rico, ele tinha mais poder, era filho de um grande industrial de tecelagem, de tecidos, e por isso ele liderava, porque as pessoas, os jovens da época, tinham por ele uma reverência profunda. Ele, um belo dia, foi penetrado pela luz divina no seu coração, e da noite para o dia ele foi transformado, porque pelo coração dele que se abriu, eleito por Deus num tempo em que a igreja estava com profundas rachaduras em suas paredes por causa do secularismo da época, a fidalguia da época, as orgias da época, o pecado da época, o marasmo da época, a falta de fé da época, a política entremeara e entrara permitido pela igreja, entrou na igreja e fez profundos estragos, onde filhos de príncipes se tornaram papas da época.
E a melhor coisa que a igreja fez foi quando ela desvinculou com a política, porque a igreja ela não pode ter um comando político, é o Espírito Santo que a conduz, é a cabeça de Jesus, e nós somos os membros. Ela não pode ser comandada por alguém simplesmente. Sim, é por um homem 100% homem, mas 100% Deus, o fundador da igreja com o Espírito Santo, pela vontade do Pai. Por isso nós somos católicos, apostólicos, romanos e marianos. Porque a igreja que não tem Maria, que descarta Maria, ela não é genuína. Ela não é a original. Maria é a mãe da igreja, no singular, não no pluralismo de tantos segmentos, mas isso não é discutível. Nós vemos que Francisco tinha pavor dos leprosos da época, porque na época estava muito acentuado essa questão, como em tantos outros séculos. E ele corria, ele ficava amedrontado quando passava passeando a cavalo pelos arredores de Assis e via os leprosos perto dos rios, lavando seus cavalos ou tomando banho no rio, no riacho, lavando suas roupas. Ele fugia a galope antes e depois ele conseguiu vencer a própria repugnância. Lutou contra si mesmo e beijou a ferida de um leproso. E quando ele beija a ferida do leproso, ele sai cantando, ele sai dançando e pulando de alegria, porque conseguira vencer a própria repugnância, o próprio preconceito. Era um homem que se deixou curar por Deus. Por isso, santo significa curado. E para sermos curados, nós temos que enfrentar nós mesmos. Nós temos que enfrentar o lado mal que temos dentro de nós, as lepras que temos dentro de nós. Nós temos que vencer nós mesmos para sermos curados, porque a verdade nos liberta. E quando nós nos encaramos de frente e nós assumimos nossas lepras, nossos grandes defeitos de caráter ou pequenos, nossos pequeninos pecados de estimação ou grandes pecados ocultos, porque temos vergonha de revelá-los a um sacerdote e vamos dando tempo ao tempo e passando pelo grande perigo de morrer em estado de pecado capital, mortal. Mas quando nós verdadeiramente não queremos perder tempo e vamos logo arrependido com propósito de emenda atrás de um sacerdote, se nós não tivermos formos num dia que ele atende, a gente faz e usa todas as estratégias possíveis para conversar, para não ficar sem Eucaristia, que é o antídoto contra as picadas da serpente que inocula dentro de nós o mal. Este mal que é o egoísmo, que é o orgulho, que é o preconceito, que é, afinal de contas, tudo aquilo que são defeitos e pecados e que é ruim, que é nocivo, negativo e que mancha, que nos dá nódoa e que pode nos lançar nas trevas eternas, na escuridão eterna, no abismo ou na perdição eterna, onde Deus não existe, onde Deus não está. Quando nós falamos que Jesus cura os leprosos, nós vemos que a igreja é exatamente o hospital da alma. Na igreja pode que às vezes não se cura uma doença grave como a lepra, mas ela cura todos nós leprosos. Pense nessa frase, nós leprosos. Eu leproso, exatamente porque meu coração está encrespado de feridas, de lepra. Por mais que eu julgue e ache que eu sou bom, aponto o dedo para os outros, julgando, condenando, eu sempre esqueço de apontar para mim mesmo e reconhecer que
que sou perverso, que sou maligno, que sou egoísta, que eu sou falho com Deus, que eu rezo pouco, que eu esqueço de Deus, que eu não sou grato a Deus, que eu não sou grato à vida, que a minha vida, o tempo todo, minha boca está em murmuração, estou sempre reclamando, estou sempre falando palavras torpes, estou sempre contando piadas imorais, estou sempre falando mal dos outros e digo, não estou falando mal, eu estou contando uma história. O que é isso? Quando a gente passa para o outro os defeitos de alguém, isso chama o quê? Assassinato. Nós assassinamos os outros dentro do conceito dos outros, por pura maldade, inveja ou coisa parecida. Nós somos pessoas assim. Nós somos cheios de pecado. Mas quando nós confessamos e ali passamos um tempo contando os nossos pecados passados, ali significa que eu estou tomando banho da regeneração. O ouvido do padre, do sacerdote que recebeu de Jesus pela hierarquia da igreja e chegou até ele, e ele tem toda uma autoridade de nos perdoar ou não, e como Jesus fala na palavra, no epílogo da palavra de João, aqueles a quem perdoar serão perdoados, mas aqueles que reter os pecados serão retidos. Ele deu uma ordem e fez uma ligação da igreja, a igreja militante que somos nós, a igreja triunfante que é o céu. Há uma ligação que é pelo sacerdote, que é pela igreja. E se a igreja, se os sacerdotes acabarem, nós morreremos, iremos para o inferno, porque para quem nós confessaremos? Não existe a confissão direta a Deus. Por isso existe o sacramento. E a primeira atitude que uma pessoa convertida tem é correr aos pés do sacerdote, confessar todos os seus pecados, é ficar livre dos pesos que estão o adoecendo. Quantas pessoas não morrem, que fica agonizante porque ela deve algo a alguém, um pedido de perdão, ou perdão, dar o perdão, ou pedir perdão, e Deus dá a ele chance de que essa pessoa venha até ele, ou por misericórdia, e haja um perdão e a pessoa morre e descansa em paz logo depois. Nós sabemos disso. Sabemos que a mágoa é como um cadáver dentro de nós, que nem enterra e nem sai, fica ali morto, com mau cheiro, porque quando nós estamos inimizados com alguém, nós não ficamos bem. Nós nunca estaremos bem. Eu tiro a pessoa, eu fico indiferente àquela pessoa, mas ela não sai do meu pensamento. Porque quando a gente inimiza com alguém é porque a gente a ama. O ódio é o amor do avesso. O ódio e o amor andam juntos, de mãos dadas. Por isso, quando cortamos alguém do nosso relacionamento, é porque o amamos muito e ele fez algo que eu não acreditei. Feriu demais a minha alma, porque foi tão grande quanto o amor que eu devotava a esta pessoa. Porque família, muitas vezes, acontece isso, e grandes amigos, mas se um estranho faz a mesma coisa com você, para você é indiferente, você não tem afinidade, você não tem afetividade nenhuma com aquela pessoa. Por isso que Deus sofre muito quando nós erramos, quando nós pecamos com perversidade, de olhos abertos. Sangra as chagas de Jesus e elas só serão cicatrizadas quando a humanidade inteira converter-se. Mas nós continuamos ferindo as mãos, os pés e o coração de Jesus. Por isso são chagas que ficaram indeléveis, não cicatrizaram desde que foram pregados na cruz
rasgado na cruz. Elas continuam abertas e Jesus aponta para elas e nos mostra ela através de grandes santos, porque o pecado não deixa que elas cicatrizem. Por isso, meus irmãos, diante dessa pequena leitura, vamos dizer assim, de um episódio bíblico, nós podemos tirar grandes conclusões onde nós nos colocamos e posicionamos ali. Nós entramos na cena, não na pessoa como na pessoa de Jesus, nós entramos na cena como os leprosos, que gritamos o tempo todo piedade e misericórdia, e Jesus sempre está nos curando e nós sempre estamos adoecendo, porque nós sempre voltamos para Sodoma e Gomorra. Nós sempre olhamos para trás para olhar o Egito. E a mulher de Ló, quando olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E quando nós tornamos a pecar e a pecar e a pecar e a repetir pecado, nós vamos cristalizando de tal forma que o pecado se torna leve e às vezes ele até deixa de ser pecado para nós, porque nós fazemos com que seja assim. Por isso que hoje quase ninguém sabe o que é pecado e o que não é. Porque a permissividade é o grande pecado do momento, a moda de pecar, tudo aquilo que o mundo está fazendo hoje, generalizado, globalmente fazendo, cometendo as asneiras contra a própria natureza, é um pecado gravíssimo e, no entanto, as pessoas veem não como pecado, mas um ideal a ser respeitado, e ai de quem critica, denigre ou acusa ou condena algo dessa natureza. Nós não, claro que nós como Deus, nós não queremos acusar, nós não devemos acusar ninguém, nem marginalizar ninguém, porque vive numa vida de pecado, seja qual pecado for, mas nós temos que odiar o pecado e não o pecador. E Jesus ama-nos, mas não ama nosso pecado. Porque o pecado é hediondo, porque o pecado deforma, ele aleja como a lepra, ele nos cobre de feridas. Por isso que a comunhão, a confissão, os sacramentos que a igreja oferece, são os antídotos que verdadeiramente vai nos limpando e nos purificando. E, acima de tudo, o Espírito Santo vai nos santificando com a sua luz, o raio laser da misericórdia. E aí nós estamos vivendo na Terra, mas a Terra e o mundo, como o mundo é a Terra, ele não nos atrai mais. A força gravitacional do mundo, da Terra, já não tem efeito sobre nós, porque somos atraídos pela força gravitacional do coração de Deus, que nos atrai para o alto. Levanta nossos olhos para o alto, levanta nosso coração para o alto, e nós ficamos sobre a terra, com os pés no chão, mas os olhos em Deus. E é isso que Ele quer. Porque os 3 maiores inimigos da espiritualidade é, primeiro, a carne, que é insaciável, é o mundo, que é fascinante, em terceiro lugar é o demônio, que dá com uma mão e toma com as duas. E, além do mais, ele nos seduz. Por isso que quando os primeiros pais, pecaram e Deus aproxima e pergunta: homem, por que fizestes isso? Ele diz: por causa dessa mulher que o Senhor pôs do meu lado. Ela me seduziu. E Deus pergunta a Eva: Eva, por que você desobedeceu e comeu do fruto da árvore da ciência? Ela disse e respondeu: é a serpente que me tentou, que me seduziu. E Deus não pergunta para a serpente. Por que Deus não pergunta para a serpente? Porque a gente não dialoga com o mal.
A gente não troca conversa com o mal, a gente isola-o, a gente deixa ele de lado, a gente tem que ficar indiferente ao mal. Nós temos que ser totalmente de Deus, olhar para Deus, viver em Deus, por Deus e com Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.